Olá, boa tarde. Sexta-feira, 15 horas, iniciando aqui uma transmissão de uma live que integra o projeto de comemoração dos 15 anos da Ocna. O nosso projeto se chama 15 anos em 15 lives e esses momentos são marcados para que a gente possa fazer as comemorações desse aniversário com encontros com pessoas que marcaram a trajetória da Ocna, encontros para relembrar momentos importantes da trajetória e a gente, na verdade, entendeu que esse formato das lives no Instagram poderia nos proporcionar vários momentos de conversa, de lembranças, de apresentação para todos vocês dessa história da Ocna. E essa história da Ocna é feita com muitas outras pessoas, né? Hoje a gente está recebendo aqui o Pedro. Pedro, meu querido, boa Olá, tarde, seja olá. bem-vindo. Obrigado, A Leteia. tua imagem tá virada para mim. Vira o celular talvez na vertical. Vamos ver, talvez ele Vamos entre. Vê melhor se aqui, eu daí. fico, se eu fico de pé aí para você também, do De outro cabeça lado. para baixo. Agora você tá de ponta cabeça. E agora, Agora tudo bem? sim, agora sim. Tá bom. Agora estamos inteiros. E aqui então recebemos Pedro Zimmermann, nosso querido amigo, parceiro dos 15 anos, parceiro desde o ano zero, né, Pedro? E Verdade, parceiro até de antes um antes, pouquinho, né? de bem antes, inclusive, porque querendo ou não, a Ocna a gente abriu no ano de 2006 e eu cheguei em Porto Alegre no final do ano de 1997, né? E em Isso. 98, então, eu cheguei em Porto Alegre em dezembro de 97 e 98, então, foi meu primeiro ano aqui em Porto Alegre e já nesse primeiro ano conheci o Pedro e aí o Pedro começou a fazer parte da minha vida. Ontem quando eu fui divulgar para os amigos que a gente teria essa conversa, né? Eu coloquei a frase assim: "E agora a história vai ser contada desde o início mesmo, porque a gente vai ter que falar um pouquinho de antes de 2006". Mas bem-vindo, Pedro. A gente, na verdade, escolheu esses momentos de live para fazer deles os nossos momentos festivos, né? Já que a gente está limitada, você sabe que a gente gosta das festinhas e das aglomerações, mas a live tem sido a oportunidade que a gente encontrou para encontrar os parceiros queridos, para gerar um conteúdo audiovisual também e mostrar para outras pessoas que às vezes não estão tão perto da nossa história, mas poder deixar esse registro também, né? É verdade, Leteia. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado e feliz de estar participando, né, já há algum tempo aí contigo nessa caminhada. Tem sido tão cheia de eventos e de conquistas, né? É verdade, Pedro. E aí, eu queria que você começasse nas suas palavras, voltando lá em 1998 e contar para quem está nos falando o que que você estava fazendo naquela época, né? E, enfim, da ocasião quando a gente, né, se cruzou também. Aham. Foi até interessante assim o momento. Eu me lembro nitidamente o momento que eu te vi pela primeira vez, Aletheia. Eu também. Porque a gente estava numa produção, assim, eu na altura tinha uma empresa que trabalhava com comunicação integrada, fazia uma série de ações culturais na área do audiovisual, mas também em outras áreas, e uma delas foi um evento grande que aconteceu da Montserrat Caballé, era essa cantora lírica, né, espanhola, que veio se apresentar aqui e a minha empresa na época estava produzindo isso. E eu tinha um parceiro, que é o Beto Rodrigues, que continua aí no mercado até hoje, continuamos trabalhando juntos também. E naquele momento, então, a gente estava reunindo a equipe e tal, e ele então traz algumas pessoas de sua confiança que ele já tinha conhecido, né? Eu tenho a impressão que na PUC, O inclusive. Beto, ele estava naquela época, ele era meu professor na especialização em produção audiovisual que tínhamos lá. Isso, então eu estou aqui debruçado, escrevendo alguma coisa e escuto uma voz característica que não é aqui de Porto Alegre, né? Tem um sotaque peculiar, assim.
eu olho assim, mas quem será essa moça? Que simpática que está chegando, olha, é assim que eu lembro realmente daquele momento. E aí tu começou a trabalhar e te saiu muito bem, e dali por diante a gente foi, eu acho que caminhando cada vez mais próximos, né? Foi legal falar disso, né? Naquela época, então, eu estava chegando e fui pela universidade. A universidade foi um dos caminhos que eu escolhi para conhecer outras pessoas e entender como é que o mercado funcionava por aqui. O Beto era meu professor de produção. Naturalmente, eu já era, né, já trabalhava com produção naquela época aí mesmo lá no Paraná, então quando eu cheguei já estava atenta ali para a área. E aí, naturalmente, que tanto dos colegas da especialização, hoje você sabe, a Marlise, que trabalha na Ocna, né, tua produtora aí de vários projetos, Sim. também foi minha colega daquela época da especialização. Ah, Ela fez a olha, eu não especialização sabia comigo. disso. É. São as histórias que vão se cruzando. Viu E como são aí, importantes esses eventos? e aí o Beto, e aí eu sempre lá, ai, quando para todos os profs, né? Ai, quando tiver uma oportunidade, eu preciso de trabalho, quero entrar, etc e tal. E aí o Beto chamou, ai, a gente tem ali uma vaga para nos ajudar na produção desse evento, que ia ser lá em Pelotas, né? Mas esse nosso primeiro Sim, encontro foi em Porto Alegre, no Bonfim, na rua General João Teles, certo? exatamente, exatamente. E Saudosa aí memória. a gente fez esse evento em Pelotas, né? Eu, né, com prazer, assim, fui assistente de produção lá, conheci pessoas, uma das pessoas foi você, desde aquele dia lá na base da produtora aqui em Porto Alegre, e ficou, né, a experiência, porque era um freela ali específico, né? Exato. Passado um pouquinho, acho que coisa de um mês assim, aí o Beto falou: Ah, tem um amigo que é roteirista, que tem uma carreira, tem um trabalho sistemático e está precisando de, enfim, uma colaboração, você não quer conversar com ele, né? E aí, é para isso que eu falo que é importante a coisa das histórias e como que tudo vai se cruzando, né? Porque nessa de eu vir trabalhar com você e te assessorar nesses teus primeiros passos aí, nem tão, né, não primeiros, você Não, tem mas uma no primeiro, trajetória sim, maior do que a minha, sim, um pouco mas, maior, nem tanto. mas você, assim, nessa de eu te assessorar, você me mostrou o Rio Grande do Sul, enquanto a legislação cultural da época, a diferença do pensamento do município para os estados, o que, que já estava sendo feito. Nossa, inúmeras, né, reuniões nossas, os cafés que a gente usava para conversar e para trabalhar, né? E ali Que a você gente foi me manterá abastecendo. ainda, manterá esse hábito, né, que nesse momento não está acontecendo, mas sempre foi um ritual, assim, eu diria. E eu Verdade. acho mais, Aleite, que nesse período, assim, em que tu foi te aclimatando com o Rio Grande do Sul e descobrindo essa questão toda, né, ligada à produção e à legislação, em pouco tempo, acho que umas 2 semanas, eu estava impressionado, porque tu estava sabendo muito mais do que eu, já tinha lido todos os dados, já estava muito craque, assim, em toda a legislação, te perguntava um negócio, tu já Sabia. sabia de cor, já É. estava sabendo, Eu assim, sempre gostei me dessa impressionou história. bastante. Sempre gostei de texto, de legislação, de formulário, de regras e tal. Não assim para atendê-las, mas ao mesmo tempo para usar isso mesmo como espaço de criação, né? E Claro, o legal da nossa parceria lá naquele momento em que eu tinha que aprender tanta coisa sobre o Rio Grande do Sul, é que eu acho, não sei, eu tenho a impressão que ali foram os primeiros insights também do quanto que, né, como você é 100% dos criativos, né? E eu estava nessa coisa de entender o Rio Grande do Sul, né? Você vê, no final das contas, eu virei uma produtora que justamente faz o quê? Parcerias criativas para pegar os talentos das histórias criadas e em conjunto, né? Você sabe que eu bato nessa tecla aí da produção criativa também, mas em conjunto fazer as coisas acontecerem. Então, eu não sei, tenho a impressão que lá naquelas mesinhas de cafés começou a, assim, se criar mesmo um cenário, um contexto. eu acho que sim, eu Acho vejo uma que coerência, assim, né? aberto por você nesse sentido de que, olha, eu sou um roteirista, eu quero contar história. Vamos trocar ideia, porque quando eu estou escrevendo, quanto mais eu puder conversar e discutir, né, mais ajudava o teu trabalho. E desses laboratórios que a gente fez também, né? Que não É, foi só para, vamos dizer, técnica ou
burocrática, mas também teve o lado criativo, né? Que a gente É, fez uns bens, assim, criou algumas coisas em é. conjunto, lembra E ao disso? mesmo tempo, quanto que essa coisa que para muitas pessoas parece ser o lado burocrático apenas, né? Mas para uma pessoa como eu, não. Esse lado administrativo de gestão, ele é o propulsor do lado criativo também. Então, acho que ali tem uma origem bastante interessante do que eu faço hoje, sabe? Exatamente. E sem o que também, sem o lado criativo, fica difícil examinar estas questões todas, que são o centro da produção, né? Porque tu tem que saber priorizar certas coisas. Se tu não tem uma visão estética, ou artística, ou criativa, Uhum. como é que tu vai fazer isso, né? Eu acho que essa é a característica mais importante do produtor, afora esses aspectos todos, né? De ter essa sensibilidade para saber como organizar esse material e priorizar também aquilo que é importante, não só de um ponto de vista monetário, mas mais criativo também, né? Uhum, uhum. E aí, né, depois dessa experiência, a gente teve uma outra, quando a gente trabalhou na NN International, né, que na época ali, no final dos anos 90 a gente teve essa oportunidade também de fazer uma coisa do zero, né, que é se envolver com distribuição de filmes estrangeiros no Brasil, como origem, depois acabou gerando projetos de produção também em conjunto Sim, para nós, né? sim, sim, foi bem interessante aquele momento. Dali eu resolvi que realmente era cinema, não era mais comunicação integrada, mas era cinema mesmo, né? E aí eu e o Beto Rodrigues também nós focamos, vamos fazer, tem um parceiro aqui interessante que pode ser estratégico para a gente entrar nisso e vamos também trabalhar com a área de distribuição de cinema, fazer os nossos projetos, mas entender melhor como distribuir filme, como importar, inclusive trouxemos alguns filmes bem importantes naquela altura, e eu senti já, com a experiência que eu tinha tido contigo, que tu serias muito interessante nesse aspecto, né? De uma pessoa que pudesse vir agregar ali e fazer parte daquela equipe que tinha sido montada, trazendo esse teu entendimento também de legislação, de como a coisa podia se conectar de um ponto de vista de produção também, né? Então ali eu acho que a gente realmente decolou e foi para outro estágio, para outro patamar a partir daquele Nossa, momento. ali na NN, nossa, Pedro, foi muito legal, porque também, de novo, né, você e o Beto me chamaram para trabalhar. E o legal ali é que, falando de distribuição, a gente descobriu um mundo, né? Por trás dos negócios da distribuição, que fazer esses Sim, contatos com produtores de fora do Brasil, ver os filmes nos festivais, fazer os contratos de licenciamento e acompanhar mesmo os mesmos festivais no Brasil, né? Eu acho que ali naquele momento, para mim, foram as minhas primeiras incursões entre os principais festivais, falar com os curadores, entender essa coisa negocial do produto audiovisual, que eu acho que também, quando a gente olha para o mercado internacional, ou talvez hoje esse conceito seja mais evidente, porque ele já está mais trabalhado dentro do mercado brasileiro, mas em 1999, essa uhum, questão que o mercado internacional nos trouxe muito evidentemente, que é filme igual a um produto dentro de um lugar onde oferta, onde esses produtos estão expostos em vitrines variadas e essa comercialização toda vai acontecer, né? Então eu acho que, de eu novo, a diria gente assim, naquela, adquiriu algo, né? A gente adquiriu um ponto sim, de sim, vista muito específico que foi também formante do que aconteceu com a gente depois, né? é verdade. Eu lembro marketing, essa ideia de divulgação daquele, vamos chamar produto fílmico, né? É arte, mas é também para chegar às pessoas precisa existir um entendimento de quais são os canais, como que tu vai divulgar, de que forma que tu vai te colocar para que as pessoas saibam que tu existe, né? E realmente isso naquela altura não era tão amadurecido, era pouco estudado e pouco praticado, né? No Brasil. Então, essa formação ali foi legal para ver esse outro ponto de vista. Até porque nós éramos obrigados um pouco a fazer isso, né? Para poder fazer essa divulgação desses títulos. Exatamente. Então,
Então ali já foi um momento assim de avanço mesmo para essas questões que hoje estão centrais, né? Mas que naquela altura nem Mas não tanto. estavam Era no mais assim, centro. vamos fazer, vamos entender o que, que o concurso está pedindo, e a gente produz aqui e tal, aí a gente faz um cartazinho e Exatamente. E a acabou. experiência que a gente teve na NN, ela foi tão importante para a gente, e para mim especificamente, que foi aquela experiência na distribuidora que me levou a fazer, a tomar uma decisão ali no início dos anos 2000, 2002, se eu não me engano, que foi o ano que eu decidi fazer mestrado. E eu fui fazer o meu projeto de mestrado sobre distribuição de filmes, né? Depois eu fiz um estudo comparado entre a distribuição de filmes brasileiros e estrangeiros, uma historiografia lá enorme, mas, enfim, motivada por isso, porque a gente estava fazendo a distribuição na prática, se relacionando com isso, e na prática a gente fazia um processo que, enfim, foi evolutivo, mas eu, enquanto profissional e observando tudo aquilo, eu ficava com vários gaps e dúvidas, assim, mas por que isso? Por que aquilo? Mas e se? Etc e tal. E aí eu achei no mestrado o caminho que eu falei, bom, eu vou lá levar o meu problema de pesquisa e vamos ver se eu esclareço algumas dúvidas, né? Para E sistematizar, né? Porque muitas vezes né, o estudo prático, pragmático, não te dá essa organização do conhecimento, né? Que uma coisa mais sistemática, assim, permite um exatamente. estudo mais Fui fazer o meu aprofundado. mestrado na época e me surpreendi de que o meu trabalho lá naquela época era a terceira dissertação ou tese no Brasil que estudava distribuição. Imagina, isso no início dos anos Olha dois só, mil, né? que loucura, não sabia disso. Verdade, era muito incipiente a coisa de um Muito, estudo né? organizado sobre o tema da distribuição, sabe? Interessante, E interessante. aí, de novo, eu acho que a distribuição, ela também é algo que marca enfim, o meu lugar de produtora hoje, até hoje, por conta dessa junção. Aí, de novo, produção criativa, com os aspectos de que o produtor não pode se basear apenas em realizar o filme, mas sim relacioná-lo com todos os agentes do mercado até a sua audiência, né? Sim, Que, enfim, hoje isso também, se a gente vai falar, é condição sine qua non. Meus alunos na universidade, na aula 1, a gente vai falar sobre isso. Mas é importante a uhum. gente dizer aqui que nos anos 2000 não era tão evidente assim, É, né? não era tão evidente, não era tão importante até. Eu acho que foi um aprendizado que foi sendo feito meio tardio, eu diria, né? Para o cinema brasileiro como um todo, porque outras cinematografias já estavam bem adiante nesse aspecto, né? Sim, Mas sim, eu acho que a gente veio recuperando o espaço aí nesse período, nesse meio tempo, né? As coisas sim, vieram, o cinema brasileiro como um todo foi avançando muito nesse aspecto, uma velocidade muito alta até. A gente vê sim. pelos encontros que se dão e pela temática, por aquilo que é falado, né? Pelas conversas que existem, o nível da conversação mudou um pouco nesse aspecto também. E aí, outro ponto da história que é bastante importante para a história da Ocna, mas que é antes da Ocna, que já apareceu aqui nas outras lives, porque, por exemplo, eu e a Grazi, a gente se conheceu fazendo um longa-metragem, né? Eu, a Grazi, aí a gente junta com outras colaboradoras, né? A Gina, a Valéria Verba, a Daniela Menegoto, que já passaram aqui pelas lives comemorativas da Ocna, a gente volta lá e diz, quando fizemos aquele longa-metragem juntos. E aí você Aham. é um dos DNAs aí originários desse projeto também. Conta essa história. Não, eu não sei qual dos longas, porque já mencionaste alguns outros, né? Eu acho que caiu a tua. Ah, tá, voltou. Já mencionaste diversos longas e a gente já fez alguns trabalhos juntos. Talvez você esteja falando mais especificamente do Diário de um Novo Mundo. Pode Exatamente, ser? porque o Diário de um Novo Mundo, ele ali naquela época também, né, um filme de 2004, se eu não me engano, Uhum. que a gente não tinha uma produção tão regular de longas metragens, né?
Então, fazer um longa era quase que, assim, pegar o seu PhD na sua área ali de Com trabalho e ter essa certeza. oportunidade rara. E naquela altura, aquele encontro do diário, para mim, rendeu parcerias que estão até hoje e tantos outros profissionais também que a gente olha que está ali nos créditos daquele filme e que seguem com uma trajetória aí exemplar, né? Com certeza. Não faz tanto tempo, mas já faz bastante tempo, né? E esse processo assim, de transformação do cinema é muito marcado, acho, por uma coisa que é esse surgimento das formas digitais de trabalho, né? Então, naquela altura, tu tinha película, era muito mais caro, os processos eram muito mais complexos na comparação, muito mais restritos, né? E quem dominava isso era um público muito menor. Então, fazer um filme de longa-metragem naquela altura era realmente um evento, né? Era uma coisa assim. Hoje a gente tem filmes importantes sendo produzidos, mas o número é maior e o impacto, vamos dizer, que eles provocam, num certo sentido, é menor, porque há mais produção. Então, a visibilidade também diminui. Naquela altura, nós éramos uns dos poucos que estávamos realmente produzindo alguma coisa de longa e com outra característica bem interessante, foi uma produção internacional, né? Sim. Participou uma Atores, equipe de profissionais. Portugal, atores espanhóis, gente da Argentina, veio gente do Uruguai para participar, uma produção grande. Então ali já teve uma outra mirada, vamos chamar assim, né? Que foi essa de tentar encontrar parceiros internacionais, que, de novo, essa é hoje uma tendência que se firma, já se firmou já há algum tempo, mas que naquela altura ainda estava se dando, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? Estava se dando os primeiros passos nesse sentido. Então, eu acho que ali, não sei do teu ponto de vista como foi, mas eu acredito que tenha sido interessante também para pegar esses contatos e ver como é que fazia essa articulação internacional. Sim, você sempre gostou muito, né, de literatura, né? Você sempre pensou muito nessa questão da adaptação e, ao mesmo tempo, o quanto a literatura está dentro da sua própria criação para o cinema, né? Sim, sim. Eu, de fato, acho que um roteiro muitas vezes pode ser. Eu sou meio contracorrente nesse aspecto. Há pessoas que acham que o roteiro é simplesmente uma descrição técnica, né? Mas eu acho que o roteiro, ele, se bem escrito, ele pode ter uma qualidade estética também. Então, acho que essa formação que tu mencionas, né, esse interesse pela literatura, ele pode ser, vamos dizer, ele pode ser usado, apropriado pelo roteirista para produzir obras de qualidade que possam também ser sedutoras para um leitor qualquer. Sim, sim. Então, eu acho, agora eu vou fazer um autoelogio, Hum, que o Diário de um Novo faça. Mundo teve essa qualidade, né? Porque as pessoas e que ajudou de certa maneira a trazer esses participantes internacionais, porque a leitura se fazia de uma forma interessante, não era apenas técnica no sentido de mencionar os eventos, né? Mas havia um certo cuidado para poder traduzir para quem está de fora absolutamente do assunto um pouco daquilo que se espera encontrar mais adiante, né, no filme acabado. Verdade. Eu acho que para todos nós que participamos do diário, é, depois do diário, por mais que a gente produziu várias coisas, mas poucas vezes nós vimos uma produção tão grande, tão complexa, né? É, No Rio Grande do Sul, de profissionais de vários países, a gente viajava muito, né? Por 8 semanas de filmagem. Ai, que saudade dos longas-metragens de 8 semanas de filmagem, né? E complexo, com uma equipe lá de 150 pessoas, né? Fazendo longa aí dentro dessas trajetórias. Então é isso. Claro, eu acho que todos nós nos aperfeiçoamos, fizemos grandes projetos também, mas enquanto estrutura de produção, raramente a gente viu de novo
algo daquele tamanho. É verdade, é verdade. Os tempos eram outros também, né? Eu acho que naquela altura a gente estava vivendo um momento econômico diferente, né? Que permitia esses passos mais ousados, assim. Como tudo é ciclo, né? Vamos esperar que outros ciclos venham, que se apresentem com essas dimensões. Mas eu acho que uma coisa talvez vá realmente se transformar nos próximos anos, que é com a introdução do digital, das tecnologias digitais, uma economia do ponto de vista da produção lá no set, né? Uhum. Muita coisa É, pode ser feita e amplificada através da técnica, sim. coisas que naquele momento colocar uma árvore no lugar, tu realmente tinha que fazer a árvore e colocar naquele lugar, ou fazer uma pintura, ou trabalhar de alguma maneira, se tu quisesse 3D, então teria que fazer o produto e colocar em cena, não tinha outra maneira. Replicar atores, colocá-los dentro de uma, vamos dizer, fazer um exército, não, tinha que ter, junta todo mundo que puder e coloca eles lá, não tem como fazer essa simulação que existe hoje em dia. Então, essa escala de produção, não sei se a gente vai ter do mesmo tamanho no futuro, né? É, pensando nisso, ela também ficou um pouco mais equilibrada entre as etapas de realização, porque hoje, às vezes, eu tenho numa equipe de pós-produção, se eu vou querer os efeitos e tudo mais, uma grande equipe técnica também, né? É verdade, é verdade, é verdade. É, exatamente, Mas a exatamente. gente falou da literatura e esse, o teu gosto pela técnica é outra coisa que te marca, né? Como roteirista e diretor. Não é comum que não é o mais recorrente que roteiristas dominem tantos dominem esse interesse, porque você não apenas estuda, mas você gosta muito, né? Dessa área da É finalização, de verdade. imagem, tudo mais. E claro que isso vai se reverter na primeira linha que você escreve, né? É verdade, mas eu digo que eu me transformei em roteirista para criar para o cinema, né? Não é que a minha origem tenha necessariamente esse caminho da literatura. Então, a imagem sempre me interessou muito. E às vezes me interessa demasiadamente até. Eu muitas vezes acho que eu estou criando também para chegar na imagem, né? Para poder dar eloquência àquela imagem que está sendo colocada em cena. E nesse aspecto, então, as novas tecnologias estão te dando possibilidades extraordinárias disso. E o caminho do roteiro foi um caminho também que eu optei para chegar à direção. Uhum. Então, as coisas meio que se conectam dessa maneira, né? O roteiro, eu tenho para mim que é um dos aspectos do meu trabalho que está conectado à atividade diretorial. Então, as coisas estão interligadas. Daí que eu não consigo ver muita diferença também nesse outro âmbito, que é, vamos dizer, o âmbito da técnica, que me fascina realmente, porque ele é a possibilidade de materialização desse sonho, né? Dessa imagem que veio e que tu, vamos dizer, vai plasmar na forma usando os recursos que tu tens, né? E Sim, aí tudo se conecta. E quando tu consegue ver essa lógica entre o início, né, desse sonho e a realização, aí realmente fica fascinante, muito, muito sim, bacana. exatamente. É visível, Pedro, nos teus trabalhos essa sua devoção à imagem e como que o resto vai chegar lá e vai estar representado, então, numa imagem que conta, né? Para além do que você está contando e tudo Sim, mais, mas é visível esse, eu acho, pelo menos, esse seu pensamento e devoção mesmo pela imagem, né? Criar pela imagem, né? sim. Sim, sim. Eu menciono às vezes o Peter Greenaway, que fala que, provocando, né, que eventualmente o cinema acabou se convencendo que ele era puramente contação de histórias, que o importante era mesmo só articular aquela fala entre os personagens, e um evento depois do outro iria então constituir aquilo que era essencialmente o cinema. E ele reagia um pouco em relação a isso e disse, não, não, peraí, o cinema não é só isso, o cinema pode ser mais do que isso, né? O cinema é imagem também, tu pode Sim. trabalhar com essa ideia do imagético
na frente, inclusive, eventualmente, da narrativa. E Sim, eu acho que é um ponto verdade. super interessante. Agora você Um falou, jogo. estou me lembrando que foi você que me apresentou o Greenaway e foi você que me apresentou o Tarkovsky também. E Andrei Zulavski também, que eu lembro. Também. É E aí, verdade. né, Pedro, outra coisa interessante, daí passando já para a história da Ocna, né, que também você acompanha desde o início, um rol de produtos que nos enchem de alegria, de felicidade, de boas experiências, de desafios, é a série de conteúdos que a gente fez em parceria com Fronteiras do Pensamento ao longo desses 15 anos, né? E também a Sim. gente tem aqui, então, a oportunidade de dizer que você que me pegou pela mão e falou, vamos fazer uma parceria com Fronteiras e abriu essa frente. E claro que, naturalmente, você estava presente desde o primeiro projeto do Fronteiras, esteve presente em vários dessa trajetória, está presente nos projetos futuros que faremos também, né? Também porque eu sabia que se tinha alguém realmente capaz de entender o conceito e materializar, era a Ocna, né? E eu tenho a impressão que, nesse sentido, foi uma indicação tranquila, certeira, né? Simplesmente, ó, tem essa turma aqui que A faz gente muito nem bem. sabia, né, que ia gerar tudo que gerou, né, de produtos para nós, né, naquela altura, mas na verdade foi isso, desde o primeiro projeto. Agora acabou de entrar aqui na sala o Bruno Polidoro, que foi o seu Ah, fotógrafo no primeiro projeto para o memória Fronteiras do fantasma. Pensamento, Memória Fantasma, né? É Que verdade. até hoje, para mim, é um dos melhores dessa série do Fronteiras do Pensamento, é o É, primeiro. isso foi super interessante fazer, porque realmente a premissa foi, eu acho que foi legal, né? Para quem não sabe, a gente tentou reproduzir uma experiência de uma neurocientista, eu acho, australiana, Elizabeth Loftus, é o nome dela, onde ela tentava, vamos dizer, ela tentava não, ela de fato conseguiu, ela colocou, digamos, falsas memórias na cabeça das pessoas. Então, apresentava uma fotografia e a pessoa tentava lembrar a fotografia da história desse sujeito, né, que está sendo entrevistado. Olha, tu lembra disso aqui? E cada vez que ela ia estimulando, a pessoa muitas vezes ia criando histórias que não existiam, né? Porque a memória é isso, às vezes são fragmentos e tu tenta complementá-los com um pouco da tua imaginação. Aí tem um bocado de criatividade também. E a ideia foi então tentar. Então tá, muito bem. É assim, X pessoas realmente desenvolvem falsas memórias, então vamos fazer isso aqui em loco. Em Porto Alegre, vamos tentar implantar falsas memórias, as pessoas elas vão nos contar essas histórias, né? Eu acho que realmente foi uma premissa bem legal e deu certo, né? Porque poderia ter dado completamente errado. Mas Sim. a gente pensou, acho que umas 20 pessoas apresentando fotografias delas próprias, né? E pedindo para que elas contassem um incidente em particular que teria acontecido com elas, elas teriam se perdido num parque de diversões. E algumas se lembraram disso, embora nunca tenha acontecido, né? Foi bem legal. E atenção também que elas não soubessem até o final, né? A revelação do que tinha acontecido. Muito bom, e foi no risco, né? E essa coisa de tatear, porque Foi. mesmo a história do parque de diversões, quando a gente foi conhecendo os primeiros candidatos para esse experimento, a gente achou a fotinho do parque de diversão em algumas delas, e aí a gente investiu nisso É, e acabou dando certo, isso. né? Aham, foi bem assim, foi bem legal. Bem Foi legal. muito Um dos trabalhos legal. realmente que eu gosto. E aí, Outro trabalho que eu gosto, ainda né, nesse sentido, é o Arte, Ordem e Caos, que é sim, um dos primeiros também, e sei. que aí foi interessante, fiz em parceria o roteiro com o Pedro Lucas, que é outro parceiro O Arte, grande. Ordem e Caos você escreveu com Pedro Lucas e quem produziu foi a Letícia de Cássia, que foi a primeira parceira do Sim, Fronteiras num ano que daí ela na realizou vários sequência, essa documentários. articulação veio desaguar na Ocna, né? Exatamente, mas o Arte, Ordem e Caos eu adoro. Eu uso ele às vezes nas minhas salas de aula. E Ah, é? acho que tem uma Não discussão sabia. ali interessante sobre a própria produção artística e os processos Sim, criativos que eu acho ótimo. legal.
Mas você, né, Pedro, o Fronteiras, ele reservou bons momentos, né? Para você que sempre Sim. foi um estudioso autodidata, poder entrevistar esses intelectuais de várias, né, antropólogos, filósofos, economistas, etc e tal. Enfim, que fala assim de algum momento marcante assim que te vem agora à cabeça de primeira assim, quando você ficou na frente de alguma dessas pessoas, alguma coisa especial assim para você? Muitas vezes a gente fica um pouco, vamos dizer, preocupado, eu diria, né? Será que vai sair tudo bem? A pessoa vai entender a nossa proposta, aquilo que a gente está querendo? Porque essas pessoas, na condição que elas estão, né? Uma condição bastante sofisticada, assim, e bastante exigentes, muitas vezes. Então, eu lembro que um que tinha uma fama realmente complicada era o Michel Houellebecq, esse Uhum. escritor francês, né? E estabelecemos uma conversa lá e ele meio com uma cara meio reticente assim. E aí no final muito bem, tá, muito bem, muito obrigado. Não, as perguntas estavam muito boas, disse ele. Eu, tá, então tá. Ufa. Muito obrigado. Não, estavam boas mesmo, porque foi o que eu estava dizendo. Não, esse senhor está É. dizendo isso para todo mundo, né? Sim, Ele, estavam não, não, boas, estavam né? Poxa, boas, ele estavam. devia ter falado mais, porque ele respondia sempre muito brevemente, o Michel. São momentos assim legais, né? Quando tu tem esse feedback de pessoas que tu considera, eu acho que é bacana. E poder também contar com essa, eu diria, essa matéria-prima, né? Que facilita muito o trabalho. Tu ter pessoas que têm esse discurso tão sofisticado, tão complexo, tão bem articulado, é muito bom na hora de realizar e de montar, né? Porque aí tu tem muito material e tu tens condições de fazer belos trabalhos a partir daí, Sim, com sem dúvida. essa matéria-prima. E claro, vem mais fronteiras por aí, documentários, né, nessas modalidades aí. Espero que a gente possa se desafiar ainda, né, com esse tipo de Com conteúdo. certeza. E mais recentemente a gente foi para a área da moda, né? Isso também foi uma coisa que, enfim, interessou aos dois. Você veio com a primeira ideia. Eu acho que a ideia dos sagrados e profanos também, de alguma forma, materializa muito dessa tua essência de interesses teus e como é que isso Sim. deságua em um conteúdo audiovisual de interesse massivo e geral, né? Aí a gente volta naquele ponto, né, do interesse pela imagem, né, pelo visual. E o fashion film, para quem não sabe, é uma produção curta que tem muitas vezes quase uma poesia audiovisual com base em um determinado figurino, né? Ele permite esses voos assim imagéticos muito fortes, né? Que às vezes em outros campos isso não é tão lícito, mas ali dentro tu tens essa possibilidade de deixar a tua imaginação fluir. Isso foi o que realmente mais me atraiu nesta área, né? E a partir daí essa proposta de começar a trilhar esse caminho do fashion film, das produções que tenham conexão com a moda, porque elas realmente trabalham com a ideia do belo, da beleza, da imagem, e para quem tem essa vocação, vamos dizer, da criação visual é um prato cheio. Então, eu acho que daqui para diante, né, nesse sentido, se abre um caminho muito interessante. E eu acho que, nesse sentido, eu contei com parceiros que conseguiram entender bem o que estava se propondo, né? E conseguir articular isso em conjunto com outros parceiros para materializar. Acho que tem sido uma parceria de muito sucesso, que também tem vindo de vocês, né? Porque depois dos Sagrados e Profanos, veio da OC numa outra ideia, né? Que é o Tramas da O Moda. E aí Tramas já da falando Moda, mais quando a gente foi desenvolver o projeto, a gente falava, vamos fazer agora uns sagrados e profanos sobre o Rio Grande do Sul, né? Então, para a gente, os sagrados e profanos ficou um tipo de pensamento e estrutura de conteúdo que a gente pode aplicar para outras coisas, né? A gente é falava, agora é a verdade. vez dos sagrados e profanos do Rio Grande do Sul, que foi o Tramas da Moda, né?
que sim tem o foco no Rio Grande do Sul, mas né, fala de um fazer original, fala de Uhum. vocações regionais, fala de uma articulação passado, presente e futuro, que também acaba gerando um conteúdo super universal, né? Sim, porque até a nossa intenção nunca foi falar, vamos dizer, de uma moda local, folclórica, né? Mas aquilo que seria, vamos dizer, no Rio Grande do Sul, uma moda capaz de ser exportada, que tivesse sincronia com o que está se falando e fazendo hoje em dia. Sim. Então, acho que é por aí. Eu acho que esses trabalhos assim me fascinam muito. Eu gostaria de continuar trabalhando bastante nessa área, assim, porque realmente e o fashion film em particular é isso, um videoclipe, vamos chamar assim, né? Só Sim. que com um outro caráter, que é menos musical, muitas vezes são poesias mesmo, visuais, assim, em cima de determinados tópicos que são muito atraentes, né? Muito legais. Pode ter história também, a gente fez vários com história, né? Tem um baseado no Vários. simbolismo que eu gosto bastante, que é uma moça que vai seduzindo um rapaz e ele acaba desaparecendo dentro de um espelho, vai procurando seu próprio reflexo lá dentro e tal. Então tem a história, tem a contação de histórias, mas também tem a poesia, que é, vamos dizer, essa sincronicidade de imagens ali, sem necessariamente essa intenção de fazer uma narrativa com isso, né? Sim, agora um momento crítico e ao mesmo tempo acabou sendo importante porque a gente teve que se desafiar e se superar. Foi no Tramas da Moda, né? Quando a gente começou a produção dele no início desse ano, veio todas as bandeiras pretas no estado do Rio Grande do Sul. E a gente se deparou de uma maneira bem agora, né? Que está tudo pronto, ficou bonito o resultado, bem interessante, mas na época, né, foi assim, bom, que jeito a gente vai dar? E a gente, né, foi então discutir sobre as direções remotas, sobre os personagens que organizavam a sua própria, o seu próprio cenário e como tirar proveito disso. E isso, né, o quanto que a gente pode mesmo contar e se reinventar e pensar outras formas de articular para chegar no resultado que a gente quer, né? Sim, foi tenso, né? Porque eu lembro que na altura a gente estava iniciando, quando veio a notícia, não dá para, vocês Não não dava podem para continuar, circular. não dá para circular mais, e agora, né? O que que a gente vai fazer? Tem uma data para entrega, a gente já assumiu compromissos e tal, como é que vamos resolver isso? Então, mas a necessidade é a mãe da invenção. Nós nos obrigamos realmente a encontrar maneiras de. E até me surpreendeu, porque realmente eu era um pouco cético, assim, ih, será que vai dar, né? Mas deu bem. Para quem não acompanhou, que não sabe do que nós estamos falando, acho que seria importante só pontuar. Nós organizamos nas várias regiões do Rio Grande do Sul onde haveriam filmagens, mini equipes às vezes ia só o nosso fotógrafo até o local de filmagem, e aí eu monitorava tudo pelo celular. E ia me sentia assim um bonequinho, né, que iam me levando de um lado para o outro, eu ficava olhando a cena e discutindo, e a gente ia acertando aquilo que ia acontecer via celular, e a entrevista também era feita dessa maneira, e o resultado, ele, claro, é muito melhor estar presente, né? Isso aí eu não tenho a Claro. menor dúvida. Pelo menos enquanto não tem a realidade virtual Tá. Não, mesmo, não se estar preocupa que eu não presente. vou te obrigar a sempre gravar entrevista à distância. Mas eu acho sinceramente, agora estou convencido que é um excelente instrumento para amplificar nossa possibilidade de atuar assim, no mundo, né? Depois a gente teve duas outras experiências do Fronteiras, onde esse know-how foi útil. A gente fez o mesmo Exatamente. esquema, só que fazendo uma entrevista em Nova York, outra em Paris, e usando a premissa foi a mesma. E o fotógrafo na frente, o produtor também ia na frente, entrava na casa, via as condições, a gente predeterminava o que era quadro, e aí fazia, pronto. Né? Mas você vê, né? No Tramas da Moda, quando a gente fez isso, a gente fez pela primeira vez, aprendeu, arriscou
mas o resultado foi satisfatório. Claro, melhor seria a gente poder ter o contato presencial com todos os depoentes. Quando a gente foi gravar a Marina Abramovic e o André Contes Ponville, a gente já estava seguro desse processo, né? Aí a gente tranquilizava as É. equipes e falava, não, vai dar certo, lembra? É verdade, é Então, o verdade. legal é isso, né? Juntando essa nossa vontade, primeiramente essa vontade de querer fazer, querer achar a solução criativa, não perder a qualidade, né? Eu acho que sempre que a gente está trabalhando juntos, a gente a gente se dedica um tempo para estabelecer uma linha de o que é qualidade para este produto, né? Para esse Sim, nosso novo projeto e aonde que a gente vai investir. Claro, né, Pedro? Muitas vezes nessa harmonia fluida, muitas vezes na tensão que a direção e produção tem entre dá, não dá, que solução a gente vai ter, etc e tal, mas né, sempre tendo assim um conceito inicial que é o que é importante para esse projeto da hora, né? sim, não, eu te digo mais, assim, para o futuro isso é uma tendência que vai se tornar corriqueira. Dependendo do avanço da tecnologia mais adiante, a gente vai ter, assim, são outras coisas que vão aparecer, né, de possibilidades de imersão em lugares e possibilidade de fazer isso de forma remota, né? Então é Exatamente. muito interessante. A Bom, gente a está gente avançando, está num momento assim de transição super importante que a gente vai encontrar outros cenários adiante. Um pouco como estávamos, voltando um pouco ali no início, né? Naquela transição cinema, película, cinema digital e tudo que veio junto, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento próximo, semelhante a isso, que vai guardar sim. bastante surpresas no futuro. A gente já vai aqui se encaminhando para o encerramento, né? Os encontros festivos aqui das lives, eles também têm essa característica de serem curtos, mas o conteúdo depois fica à disposição para quem quiser acompanhar e voltar aqui para a nossa conversa. E indo aqui para o encerramento, uma outra característica do Pedro nas conversas dele e no nosso relacionamento é a gente está sempre falando de alguma coisa relacionada à futurologia, né? Ah, e lá como é que vai ser? E a coisa da tecnologia. E a gente fica observando tendência e trocando ideia e etc e tal. O que você, né? A gente está aqui falando de 15 anos de Okna, mais os 15 anos de Okna são 15 anos nas nossas vidas, né? Nas nossas amizades, nas nossas parcerias, nos nossos projetos também, né? Então, assim, olhando daqui para frente, assim, o que o Pedro Zimmermann, criativo, tá com mais vontade de fazer, assim? É uma boa pergunta. Eu não tenho bola de cristal, assim, às vezes eu me sinto um pouco indo dentro do fluxo, né, do caminho, mas, claro, a ficção está super presente, me vejo direto nessa área, cada vez mais. É, o documentário também, embora eu tenha como proposta trazer para dentro do documentário cada vez mais o espaço criativo, para que ele não seja limitado àquela recolha de depoimentos de caráter, às vezes, até um pouco jornalístico, né, e que ele ganhe outra dimensão. Então, Uhum. nesse sentido, também busco esse espaço. E, como tu estava falando, esse universo das novas tecnologias me interessa muito, ver como é que isso vai ser apropriado pela área do cinema. Como é que isso já está fazendo diferença, o que, que vem por aí que possa ser integrado dentro do repertório dos artistas para que eles criem com maior potência, né, de comunicação, de qualidade estética. Isso é o vetor, assim. Tá ótimo, já tá no caminho então, porque já vejo tudo isso no teu presente, né? Então, Que só bom. reforça no futuro, Pedro. E assim, para mim, né, você sempre teve então presente na minha trajetória profissional, na minha vida pessoal, com a nossa amizade, com os projetos todos criados e tanta coisa que a gente quer fazer ainda. Espero que a gente possa realmente usar a Okna como plataforma para que a gente possa realizar tantas ideias que a gente tem em conjunto. Eu, a minha equipe, a Grazi, a Nora, a Marlise, tantas equipes da Okna que já foram articuladas para, enfim, levar adiante, né, projetos que você estava envolvido aí como diretor e roteirista.
e sempre muito bom, né, fazer esses universos em conjunto com você. Então, portanto, não poderia faltar nesse momento festivo dos 15 anos. Que bom, Letéia. Obrigado pelo convite. E meus parabéns pelos 15 anos a todas vocês, né? Porque, de fato, eu sempre me senti acolhido por vocês e dando uma proposta de crescimento conjunto e criativo, né? Isso é o que eu acho mais importante. A Ocna está de parabéns e eu realmente quero que ela persista nesse caminho que já trouxe muitos êxitos e eu tenho certeza vai trazer futuros êxitos muito maiores ainda. Tá bem, já já espero que a gente também possa estar comemorando aí no presencial, né, meu querido? Com certeza. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada para quem nos acompanhou também. Um beijão. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.